Bem, primeiramente eu queria agradecer por você aceitar responder essas perguntas. Então, o que você acha que mudou no seu pensamento como escritor ao passar dos anos? Vai mudando bastante coisa. Primeiro eu agradeço estar aqui junto com vocês na rádio. Que bacana essa iniciativa da rádio e vocês aí se empoderando para, quem sabe, até uma profissão. O meu pensamento enquanto escritor vai mudando muito, né? O pensamento ele é flexível e que bom que seja assim. Os valores é que são mais firmes e fortes. Valores para mim que são fundamentais para a escolha das histórias. Valores de respeito, de amor pelo próximo. Isso não muda, mas a maneira que a gente vai escrevendo e comunicando isso vai mudando. Como é o processo de criar uma história? Eu acho que começa com um incômodo, um bom incômodo, né? Incômodo que eu falo é, eu não quero mais ficar sem contar isso para os outros, o que eu penso. Então vem uma ideia inicial, a partir dessa ideia você começa a construir o diálogo, a narrativa. Essa narrativa ela é feita de maneira diferente pelas pessoas. Para mim ela começa muito nos rabiscos que eu faço, então vou rabiscando essa ideia e depois eu vou juntando ela e aí é que eu passo como um mapa mental, eu escrevo depois. Como é a rotina de um escritor? Olha, é bem simples. Eu tenho outros afazeres, né? Escrever para mim é uma das minhas expressões, então ela é muito mais um hobby do que uma profissão. Eu tenho uma rotina normal de levantar, lavar a louça, fazer o café e me dedicar ao trabalho. E às vezes preciso sentar para pensar, né, na história. E tem um lugar especial para mim, um cômodo na casa, que eu chamo de Toca do Dragão, é onde eu vou escrever e pensar nisso. Por que você decidiu ser escritor? Eu acho que a gente não decide ser escritor, eu acho que a gente decide contar a história. Ser escritor é uma consequência de escolher contar a história. E eu queria contar uma história para que as pessoas pudessem pensar na diversidade, no respeito, no carinho, na humanidade, de uma maneira mais afetiva, para que a gente pudesse ter um mundo melhor. Por quanto tempo você mais ou menos escreve, cria livros, essas coisas do tipo? O livro é novo, esse livro enquanto história, né, História para Crianças é o meu primeiro livro, mas eu já venho trabalhando, escrevendo alguns livros pedagógicos, faz parte da minha profissão enquanto professor, então isso há mais de 15 anos eu publico artigos e livros, mas muito mais técnicos na área de educação. Esse é o primeiro na área de literatura. Como você sente que você sabe que pode ou muda a vida de pessoas para fazerem elas, entre aspas, se tornarem um mundo melhor? Hoje aqui, né, é que a rádio não tem imagem, mas o que a gente acabou de ver, as crianças virem aqui me dar um abraço, pedirem um abraço, isso já é um mundo melhor. A gente tem a oportunidade de ter mais carinho entre as pessoas que se conheceram pela primeira vez e podem entender que não são mais simplesmente estranhos, mas somos todos parte de um mesmo universo. E aí a gente se respeita e se gosta, e isso dá para ver que a coisa está andando melhor. Agora sobre outro projeto, eu sei que você é o fundador do Unoverso, eu queria saber como foi fundar ou criar ele? Eu acho que a criatividade ela vai acompanhar a gente enquanto humanidade sempre, né? A gente vem evoluindo muito. A Universo ela foi fundada há 15 anos atrás com a ideia de promover valores e atitudes para um futuro melhor. E juntando as duas coisas, né, hoje trabalhando dentro das empresas, vendo isso acontecer com mais de 50 mil pessoas envolvidas dentro do processo, hoje a gente, diretamente nos nossos cursos, a gente fica muito feliz que tem esse reconhecimento. E o livro é uma extensão disso para as crianças, que eu não tenho conseguido trabalhar ultimamente. Então as duas coisas se encaixam hoje. E você tem alguma mensagem para quem está escutando essa entrevista ou algo do tipo? Eu queria dizer, sempre acreditem nos seus sonhos. Trabalhem muito, mas sonhem muito também. Vocês podem fazer tudo o que vocês desejarem. Precisa de sonho e trabalho. Essa é uma combinação poderosa para alcançar os nossos desejos. Então, essa foi a entrevista. Queria agradecer por você ter aceitado e ter respondido ela. E é isso, ouvintes da Rádio 03 City. Espero que vocês tenham gostado.
Bem, primeiramente eu queria agradecer por você aceitar responder essas perguntas. Então, o que você acha que mudou no seu pensamento como escritor ao passar dos anos? Vai mudando bastante coisa. Primeiro eu agradeço estar aqui junto com vocês na rádio. Que bacana essa iniciativa da rádio e vocês aí se empoderando para, quem sabe, até uma profissão. O meu pensamento enquanto escritor vai mudando muito, né? O pensamento ele é flexível e que bom que seja assim. Os valores é que são mais firmes e fortes. Valores para mim que são fundamentais para a escolha das histórias. Valores de respeito, de amor pelo próximo. Isso não muda, mas a maneira que a gente vai escrevendo e comunicando isso vai mudando. Como é o processo de criar uma história? Eu acho que começa com um incômodo, um bom incômodo, né? Incômodo que eu falo é, eu não quero mais ficar sem contar isso para os outros, o que eu penso. Então vem uma ideia inicial, a partir dessa ideia você começa a construir o diálogo, a narrativa. Essa narrativa ela é feita de maneira diferente pelas pessoas. Para mim ela começa muito nos rabiscos que eu faço, então vou rabiscando essa ideia e depois eu vou juntando ela e aí é que eu passo como um mapa mental, eu escrevo depois. Como é a rotina de um escritor? Olha, é bem simples. Eu tenho outros afazeres, né? Escrever para mim é uma das minhas expressões, então ela é muito mais um hobby do que uma profissão. Eu tenho uma rotina normal de levantar, lavar a louça, fazer o café e me dedicar ao trabalho. E às vezes preciso sentar para pensar, né, na história. E tem um lugar especial para mim, um cômodo na casa, que eu chamo de Toca do Dragão, é onde eu vou escrever e pensar nisso. Por que você decidiu ser escritor? Eu acho que a gente não decide ser escritor, eu acho que a gente decide contar a história. Ser escritor é uma consequência de escolher contar a história. E eu queria contar uma história para que as pessoas pudessem pensar na diversidade, no respeito, no carinho, na humanidade, de uma maneira mais afetiva, para que a gente pudesse ter um mundo melhor. Por quanto tempo você mais ou menos escreve, cria livros, essas coisas do tipo? O livro é novo, esse livro enquanto história, né, História para Crianças é o meu primeiro livro, mas eu já venho trabalhando, escrevendo alguns livros pedagógicos, faz parte da minha profissão enquanto professor, então isso há mais de 15 anos eu publico artigos e livros, mas muito mais técnicos na área de educação. Esse é o primeiro na área de literatura. Como você sente que você sabe que pode ou muda a vida de pessoas para fazerem elas, entre aspas, se tornarem um mundo melhor? Hoje aqui, né, é que a rádio não tem imagem, mas o que a gente acabou de ver, as crianças virem aqui me dar um abraço, pedirem um abraço, isso já é um mundo melhor. A gente tem a oportunidade de ter mais carinho entre as pessoas que se conheceram pela primeira vez e podem entender que não são mais simplesmente estranhos, mas somos todos parte de um mesmo universo. E aí a gente se respeita e se gosta, e isso dá para ver que a coisa está andando melhor. Agora sobre outro projeto, eu sei que você é o fundador do Unoverso, eu queria saber como foi fundar ou criar ele? Eu acho que a criatividade ela vai acompanhar a gente enquanto humanidade sempre, né? A gente vem evoluindo muito. A Universo ela foi fundada há 15 anos atrás com a ideia de promover valores e atitudes para um futuro melhor. E juntando as duas coisas, né, hoje trabalhando dentro das empresas, vendo isso acontecer com mais de 50 mil pessoas envolvidas dentro do processo, hoje a gente, diretamente nos nossos cursos, a gente fica muito feliz que tem esse reconhecimento. E o livro é uma extensão disso para as crianças, que eu não tenho conseguido trabalhar ultimamente. Então as duas coisas se encaixam hoje. E você tem alguma mensagem para quem está escutando essa entrevista ou algo do tipo? Eu queria dizer, sempre acreditem nos seus sonhos. Trabalhem muito, mas sonhem muito também. Vocês podem fazer tudo o que vocês desejarem. Precisa de sonho e trabalho. Essa é uma combinação poderosa para alcançar os nossos desejos. Então, essa foi a entrevista. Queria agradecer por você ter aceitado e ter respondido ela. E é isso, ouvintes da Rádio 03 City. Espero que vocês tenham gostado.